E começamos a entender que para transformar as nossas vidas no molde que o Senhor quer, muitas vezes o Senhor precisa exatamente cutucar e trabalhar exatamente nas nossas maiores deficiências. Eu não creio que alguém que é viciado, por exemplo, em pornografia, o Senhor, e ora ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero não ser mais viciado em pornografia. O Senhor simplesmente diz: ok, a partir de hoje eu nunca mais vou deixar aparecer nenhuma pornografia na sua frente. Eu não creio que alguém que é viciado em alguma droga, ao orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser livre dessa droga, o Senhor de repente dirá: ok, a partir de hoje eu farei com que sumam da sua presença todos esses tipos de drogas em que você é viciado. Eu não creio que alguém que tem uma dificuldade de paciência, ao orar ao Senhor para que lhe dê paciência, o Senhor dirá: ok, a partir de hoje eu vou fazer com que todos os problemas que fazem com que você fique irritado sumam da sua vida. Aliás, nós sabemos da palavra de Tiago, que diz que a tribulação produz paciência. E pode parecer um contrassenso. Como uma tribulação produz paciência? Como posso eu pedir a Deus paciência e Ele me dar tribulação? Eu já ouvi irmãos na tolice dos seus corações dizer: eu não peço paciência a Deus, pois não quero tribulação. E diga: irmão, se o problema é a tribulação, o problema não é ela, o problema é exatamente nós. Por isso, quando eu peço a Deus paciência, quando eu peço a Deus que me livre de tentações emocionais, se eu pedir a Deus que me livre de tentações sexuais, se eu pedir a Deus que me livre de tentações e dificuldades na minha vida, a maneira bíblica como Deus tratará não é colocando um band-aid, não é colocando um esparadrapo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos na chácara da igreja e ali fomos jogar bola, e eu, com toda a minha habilidade futebolística, entrei em campo. E eu me lembro que ali eu, com toda a minha habilidade futebolística, estava lá, para cá, e de repente me encontrei com o irmão Rodrigo Zampieri. E ao me encontrar com ele, na verdade quem se encontrou com ele foi a canela dele com a minha. E quando nossas canelas se beijaram, ele não estava magrinho como estava hoje, ele estava mais cheinho. A canela dele ficou e a minha foi. Eu até hoje, isso deve fazer uns 8 anos, se você passar a mão aqui, minha esposa, chegando em casa vou dar a mão, se você passar a mão aqui, você vai ver que ficou afundadinho. Mas não dá para ver. Mas o que não se vê não significa que não está lá. Às vezes nós temos feridas feitas pelo tempo, feridas feitas por relacionamentos, feridas feitas pelo passado, e que nós acreditamos que a melhor maneira dessas feridas serem curadas é o tempo, e aprendemos isso não na Bíblia, mas aprendemos isso com as pessoas, que o tempo cura as piores feridas. Mas, irmãos, às vezes não necessariamente o tempo cura as feridas, não. Uma pessoa que está com câncer, se disser: deixa, o tempo cura, na verdade o tempo mata, se não for trazido o tratamento ali. Algumas feridas, na verdade, precisam ser abertas para serem tratadas. Às vezes nós olhamos uma pessoa que está com câncer e exteriormente, em um certo nível do câncer, essa pessoa parece tão comum e tão normal como qualquer outro de nós. Mas se nós fizermos ali um raio-x e enxergarmos dentro dela, nós vamos ver uma grande área com podridão e que vai gerar a sua morte. Assim acontece muitas vezes com as nossas vidas. Às vezes nós externamente estamos tão bem,
mas simplesmente colocamos um band-aid, simplesmente fizemos um esparadrapo, simplesmente tampamos para que os outros não vejam e nem nós vejamos as feridas que aconteceram dentro de nós. Só que existem feridas que o tempo não cura. Muitos de nós sabemos disso. Existem feridas de relacionamento que passam-se anos e anos e elas foram simplesmente tampadas, mas elas só foram curadas quando as feridas foram abertas, quando a dor veio à tona e quando a cura foi aplicada. Talvez por meio de um pedido de perdão entre relacionamentos, talvez por meio de uma confissão de pecados, talvez por meio de situações das mais doloridas. Mas Deus nos mostra de que não são, escondendo as nossas falhas, que elas serão curadas. E aqui Deus, no seu amor pela vida de Jacó, e para tratar o seu coração sobre a vida desse enganador, coloca o dedo exatamente nas feridas de engano de Jacó. Parece que agora a vida de Jacó está dando tudo certo, parece que agora a vida de Jacó vai deslanchar. Ele está amando uma mulher. A Bíblia diz que o seu amor não era um amor passageiro, superficial, mas um amor de que 7 anos de trabalho pareciam 7 dias. Mas de repente, com uma facada em seu coração, quando ele acorda naquela fatídica manhã, ele acorda se sentindo mais enganado de todos os homens. Eu imagino o desespero dele ao olhar para o lado e dizer, é Lia. E tem um grande problema aqui. Não existe como existe nos dias de hoje anulação de casamento. Não adiantava chegar agora e dizer, azar o teu, fique com Lia, pois ele havia se relacionado com ela. E se ele havia se relacionado com ela, ela era a esposa dele. Vamos ali agora novamente no capítulo 29. Versículo 25, que diz, ao amanhecer viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que pois me enganaste? Me enganaste. Anote isso na sua Bíblia. Versículo 26, respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, porque a festa de casamento no Oriente Médio não é uma festa como a nossa, que dura um dia. Decorrida a semana desta, vai ter uma festa de casamento e essa festa dura uma semana. Decorrida a semana dessa, decorrida a festa, a festança, na primeira noite ele se relacionava com a mulher, mas a festa no Oriente Médio é uma festa de semana. Quando acabar a festa de casamento, ele diz, eu te dou a outra filha. No Oriente Médio, ainda como hoje, a bigamia é aceitável. Ele jamais queria. E essa é a primeira vez que um dos patriarcas entra num relacionamento bigâmico. Ele diz, passado a semana dessa, dar-te-emos também a outra, Raquel, pelo trabalho que você ainda vai me servir, mais 7 anos. Mais 7 anos, sem acumular R$1 de patrimônio. 14 anos trabalhando, e não vai botar um tostão no bolso. Ele dava água e vestimenta, dava o básico da sobrevivência, mas o seu trabalho é para pagar dote, só isso. Concordou Jacó, versículo 28, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Nós não vamos entrar nessa manhã, seria um galho onde direcionaremos para outro caminho, sobre os sofrimentos e sobre os tratamentos na vida que Deus fez de Raquel e Lia. Também não vamos entrar nessa manhã, seria um outro galho que iríamos para um outro caminho, sobre o significado espiritual dos nomes dos filhos que virão agora. Mas a Bíblia agora nos conta que durante esse período de 14 anos, nasceram e começaram então a nascer filhos.
E esses filhos, que agora nascerão no número de 11, não são 12, não, nascerão 11 filhos e uma filha, agora nesses 14 anos, nesse período de 7 anos de fato, já tinha passado 7, obrigado. Nesse período de 7 anos, como o coelho, ali nascerão 11 filhos. A Bíblia começa a dizer, eu apenas vou citar para você, versículo 31, que vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez ela fecunda. Eu gosto dessa expressão, porque ela era desprezada, Deus fez ela fecunda. Tem uma expressão nas Escrituras que diz assim, minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Não significa que Deus não vingará. Alguém fez mal para mim, a Bíblia diz, Felipe, não faça mal para essa pessoa, mas Deus, ela vai ficar impune? Ele diz, não, eu vou estabelecer a vingança. Pode ser que a sua mão seja pesada demais, pode ser que a sua mão seja leve demais, quem estabelece justiça é o Senhor. E aqui aparentemente para equilibrar os polos, a Bíblia diz que Deus viu que Lia era recusada, então Deus fez Lia fecunda, e a Bíblia diz que ao passo que Raquel era estéril. E agora nascerão alguns filhos, eu não vou citar com você, mas no capítulo 30, se você depois quiser ler com calma, há toda uma realidade espiritual por trás disso. Mas inicialmente Lia concebe 4 filhos. O primeiro filho se chama Ruben, que significa eis um filho. O segundo filho se chama Simeão, que significa ouvido, o que foi ouvido. O terceiro filho se chama Levi, da onde virão a tribo dos levitas, da onde virá Moisés, da onde virá Arão, os descendentes dele, que significa unido ao Senhor. O quarto filho de Lia se chama Judá, da onde vem o Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, da onde vem os descendentes de Davi. E Lia tem esses 4 filhos. Quando Lia encerra os 4 filhos, Lia não engravida mais. Raquel então agora tinha uma serva, uma secretária, que ela recebeu de presente, era uma secretária do seu pai, era uma serva do seu pai, e seu pai disse, vai ficar com você, chamado Bila. E Raquel então chega um dia, por conta de ciúmes, e essa expressão ciúmes é bíblica, eu estou citando para você o capítulo 30, depois se você quiser você lê com calma lá. Por conta de ciúmes de sua irmã, ela agora chega para Jacó e diz assim, você me deu um filho, senão eu morro. E ele diz, e que culpa tenho eu, se Deus fechou teu ventre? Então ela de repente toma uma decisão, muito semelhante à decisão que Sara havia tomado com Agar. Ela pega sua serva Bila e diz assim, ela é minha serva, eu já percebi que eu não vou ter filho de jeito nenhum. A adoção naqueles dias, não existia esse instituto da adoção. Então ele diz, olha, você vai pegar a minha serva, você vai ter filho dela. E ela usa uma expressão interessante, eu vou ter filhos dela, eu vou dar o nome dos filhos, e eu vou considerar eles meus filhos. Como quase uma barriga de aluguel. Então ele pega Bila e dá a Jacó. Bila então gera um filho, e quem dá o nome desse filho é Raquel, chama ele de Dan, que significa um juiz. Bila concebe então o 6º filho de Jacó. Raquel dá a ele o nome de Naftali, que significa luta. E quando então Lia vê isso, Lia, opa, eu também vou ter barriga de aluguel. Lia chama sua serva Zilpa e fala, Jacó, eu tenho aqui Zilpa. E o Jacó vai embora, né? E o Jacó vai embora. Tinha um sogro lá do lado, o sogro estava ali junto. E o Jacó, já que vocês pedem, eu vou. E ela agora então, Zilpa, concebe 2 filhos a Jacó. O 7º filho, que dá o nome de Gade. O 8º filho dá o nome de Azer. Mas de repente, Lia começa a orar ao Senhor. A Bíblia diz isso. E diz então que Deus ouve a Lia e abre o seu ventre de novo.
Lia então dá o 9º filho de Jacó, Issacar. E ela engravida de novo e dá o nome 10º filho de Jacó, Zebulon. E ela engravida de novo e dá a primeira filha de Jacó, Diná. E a única filha de Jacó. Muitos anos depois, a Bíblia diz que Deus então, que equilibra as coisas, se lembrou de Raquel e a ouviu e fez ela fecunda. Isso que Jacó tinha 11 filhos, 10 meninos e uma menina. Raquel então engravida. E quando ela dá à luz ao menino, e o nome dele é José. É curioso que quando José nasce, Raquel diz assim, que Deus me deu outro filho. No momento que o bebê nasce, ela diz, amém. O nome dele será Jacó, o nome dele será José, significa Javé adicionou, e ela disse que Deus me deu outro. E Deus dará, e ela morrerá no parto do outro, chamado Benjamim. Mas quando tem esses 12 filhos, 11 meninos e uma menina, encerrando-se os 7 anos, a Bíblia diz então, agora vá comigo no capítulo 30, versículo 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permita que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Ele agora parece que com uma vida melhorou. Ele é um pai, não ajuntou R$1, não ajuntou um tostão, não tem camelo, não tem bezerro, não tem carneiro, não tem nada. Trabalhou 7 anos, pagou o dote, está com 11 filhos, sendo desses 12 filhos, sendo desses 12 filhos 11 meninos e uma menina. Foi enganado, passou por dificuldades, e ele diz, eu queria voltar agora para a casa do meu pai. Já estou aqui, já estou 14 anos longe. Mas a Bíblia diz que Labão diz para ele, espera aí, não vai voltar não. Versículo 27, Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Olha essa expressão, eu gosto dela. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Vocês lembram de José na casa de Potifar? O filho de Raquel e Jacó? A história conta que quando ele foi vendido pelos seus irmãos, ele vai à casa de Potifar. Quando Potifar, o eunuco de Faraó, coloca então, o comandante do exército de Faraó, coloca então José como responsável pela sua casa. Deus abençoou a casa de Potifar, um egípcio, ímpio, idólatra, por amor a José. Isso é um princípio da importância de nós termos pessoas abençoadas perto de nós. Quando Deus chama Abraão, ele diz, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqueles que abençoarem você serão abençoados. E essa palavra começa a ser replicada em suas gerações. Um dia eu disse para minha esposa, e eu falei para ela, nós temos que tomar muito cuidado sobre as nossas palavras e sobre quem e contra quem falamos alguma coisa. Porque abençoar pessoas abençoadas me traz bênção, amaldiçoar pessoas abençoadas me traz maldição. Vou repetir, abençoar pessoas abençoadas me traz bênção, amaldiçoar pessoas abençoadas me traz maldição. Esse é um princípio desde o início, quando Deus chama Abraão pelos patriarcas e repete isso em gerações. Abençoarei os que te abençoarem, porque tu és uma bênção, mas os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Comece a perceber, ele não pede a Deus que quando ele volte para casa, Deus traga filhos com ele. Ele não pede ao Senhor em Betel, que quando ele volte para casa, Deus traga uma esposa para ele. Ele só diz, Deus, que o Senhor me dê comida e bebida, mas Deus já começa a fazer muito mais, abundantemente, do que ele pediu e pensou. Quando então agora Labão diz a ele,
Labão diz no versículo 28, fixa o teu salário que eu te pagarei. Disse-lhe Jacó, tu sabes como te venho servido e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar por minha casa? Então Labão lhe perguntou, o que te darei? Ele respondeu, nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Para aqui. Labão diz a ele, eu quero saber qual que é o teu salário. E ele é um homem inteligente. Aprenda esse princípio de finanças. Não trabalhe, se for possível, por um salário, mas por produtividade. Ele falou, não, nós não vamos fixar, você não vai me pagar nada. Mas a gente vai fixar produtividade aqui. Eu vou continuar trabalhando para você, como eu estou trabalhando todos esses anos. E a gente não vai fixar um real, a gente não vai fixar nada em contraprestação. Vai ser tudo por produtividade. Eu vou continuar cuidando dos seus salários. E ele agora faz algo aqui precioso. E eu gosto de pensar e começo a olhar essas coisas e vejo como Deus estava amadurecendo. Eu pergunto a você, Jacó era homem quando morava com 40 anos lá na casa da mãe e do pai? Jacó era homem do campo, de cuidar de gado, sim ou não? Não. Jacó era um filho de mamãe. Jacó botava a mão na massa, só se fosse massa de comida. Jacó não era um homem, Jacó não era um pai, Jacó não era um líder de sua família. Jacó não tinha um encontro com o Senhor, mas durante esses 20 anos, Deus começou então a amadurecer o coração desse homem. Levou ele ao campo, que durante 40 a mãe não levou. Levou ele a criar calejos no dedo, que durante 40 anos ele não tinha. Levou ele a receber muitos nãos, que durante 40 anos ele não recebeu. Levou ele a ser enganado, coisa que antes, durante 40 anos, ele era o enganador. Deus começou a trabalhar no caráter desse homem, quando Deus começou a levá-lo no caminho do Senhor. E como isso nós precisamos aprender. Às vezes os caminhos que Deus tem nos dado podem parecer difíceis aos nossos olhos, certas coisas que Deus permite, mas eu creio que se colocamos os nossos corações nas mãos dele, é exatamente porque o Senhor quer nos moldar como tem moldado Jacó, para alterar a identidade. Jacó então dá a seguinte proposta a Labão, versículo 32, eu passarei hoje por teu rebanho, eu vou separar dele os salpicados e os malhados, ou seja, todo rebanho que tiver risco, que tiver salpicado, que a cor dele, que ele nasceu malhadinho, eu vou separar. Então de um lado vão ficar os salpicados e malhados, e de outro lado vão ficar os branquinhos, vão ficar os que não tem mancha. E dos cordeiros eu vou separar todos os negros. Irmãos, há uma grande probabilidade de nascer cordeiro. Você já viu quantos cordeiros brancos? E você já viu quantos cordeiros negros? Irmão, cordeiro negro é um negócio muito raro de nascer. Agora, cordeirinho branco é muito normal, cordeiro preto. Então ele diz, eu vou separar os negros. E a gente vai fazer o seguinte, o que é malhado e salpicado entre as cabras, isso vai ser meu salário. Ele diz, que Deus julgue entre nós. Não vai ter salário. Eu vou continuar cuidando das tuas ovelhas. O que nascer de negro entre os cordeiros é meu, o que nascer branco é teu. E a gente vai fazer o seguinte entre os rebanhos, o que nascer salpicado e malhado é meu, e o que nascer sem nenhuma mancha é teu. Labão olhou para tudo aquilo e falou, mas é uma matemática lógica. Ele diz, ok. Lógico que Labão esqueceu, Labão não se atentou, exatamente o que nós acabamos de ler, que o Senhor estava abençoando Labão por amor de Jacó. Versículo 33, ele disse assim, assim responderá por mim a minha justiça, no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, se esse for achado comigo, será tido por furtado. E aí, a Bíblia avança no versículo 36, e pôs a distância de 3 dias de jornada, entre si e Jacó apacentava os restantes
o rebanho de Labão. Ou seja, para não ter mistura, para não dizer que está cruzando, para dizer que eu estou pegando um negro, e eu estou colocando aqui para cruzar com outro, para trazer negro, a gente vai fazer 3 dias de distância de caminhada. Vai embora, 3 dias. Aí lá vai cuidar do meu rebanho. Meus filhos cuidam do meu, e eu cuido do teu aqui. E Labão só ficava na base da renda passiva. Ficava em casa, porque Jacó que cuidava das coisas dele. Quer falar alguma coisa, Beto? Se sim, eu passo o microfone. Tem algum microfone aí? Isso. Passa ali, por favor, para o irmão Beto. Eu quero fazer uma pergunta. Está no versículo 25. A gente sabe, quando a gente lê a história de Jacó, a gente sabe que Deus amava muito a Jacó. Correto? Correto. Então ele diz assim, no final do versículo: por que então me enganaste? Você está em qual capítulo, desculpa? Versículo 25 de qual capítulo? Gênesis 29, 25. E 20. aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? A gente sabe que aqui Jacó estava fazendo tudo direitinho, mas ele havia plantado, ele havia enganado seu pai. A pergunta é o seguinte: apesar de Deus amar muito a gente, Ele não nos livra do sofrimento, porque Jacó sofreu aqui nesse tempo. A Bíblia ela é resumida, mas você disse que foram 14 anos aí, né? 14 então, anos. com certeza, eles teve um sofrimento por servir, ser enganado. Esse texto aqui, ele tem muito a ver, ou tem tudo a ver com aquele texto de Gálatas 6, 7. Deus não se deixa enganar, né? Quer dizer, ninguém consegue enganar Deus. Ele próprio não deixa ninguém enganar Ele. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar, colher. Mesmo que ele estava andando direitinho diante de Deus, servindo, né? Ele não foi poupado de ser enganado. Esse texto tem a ver? Bom, eu creio 2 coisas. A primeira, se trata de uma colheita, talvez, mas mais do que isso, eu creio que se trata de um tratamento do Senhor. Não necessariamente tudo que Deus vai enviar em nossa vida é 100% consequência de colheitas, não necessariamente, mas necessariamente no amor do Senhor sobre as nossas vidas, é caminho que Deus nos faz para nos transformar, para nos santificar, para alterar a nossa identidade, para se tornar mais semelhante com Ele. Por exemplo, se eu tenho um problema de paciência, significa que todas as tribulações que Deus enviar em minha vida é porque um dia eu não fui paciente, agora Deus está me punindo, Deus está fazendo com que eu receba as consequências da minha falta de paciência no passado? Não necessariamente, não estou dizendo que não há cenários de colheita, mas eu creio que muitas vezes Deus pode enviar situações como essa, exatamente porque eu tenho colocado meu coração diante dele, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor trate a minha paciência, Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha identidade, Senhor, eu quero que o Senhor me faça mais semelhante a Ti. Ele diz: Felipe, então eu preciso trabalhar na sua paciência. Só que para eu trabalhar na sua paciência, eu enviarei tribulações, para que por meio dela, eu te molde como um homem paciente. É curioso pensar aquela palavra de Jeremias, onde o Senhor chama Jeremias e o leva. Vocês conhecem essa palavra, a casa do oleiro? E ali Jeremias então vê o oleiro fazendo o seu vaso, e então de repente o vaso se desfaz e o vaso cai na terra, e ele então não é mais da forma como o oleiro queria. E o que o oleiro faz com aquele vaso que agora não é mais conforme a vontade do oleiro? O oleiro desiste e vai para casa? Não. A Bíblia diz então que o oleiro desfaz aquele vaso e começa um vaso novo. E é exatamente essa palavra que o Senhor traz a Jeremias. Jeremias, assim como o oleiro tem poder sobre o barro para dele fazer um vaso, assim eu sobre vocês. Muitas vezes é necessário quebrar, né? Aquela música conhecida entre nós aqui, quebra-me, Senhor, e faça de novo, eu quero ser um vaso novo. E exatamente, Senhor, eu sei que para que eu me chegue no modelo de vaso que Tu precisas, às vezes eu preciso ser desquebrado, para que eu possa ser adequado ao modelo que o Senhor quer. E eu creio que é isso que Deus está caminhando na vida de Jacó, nessa história que Deus está nos contando.
E aqui, necessariamente, a Bíblia diz então no capítulo 30, versículo 43, e vocês já imaginam o acontecimento, que o homem, aqui Jacó, se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. E aqui a Bíblia vai nos falar, depois eu cito para vocês, que mais agora, esse período que ele passou 14 anos servindo, e agora mais 6 anos ele continua trabalhando para Labão. 6 anos de trabalho. E imagina o que aconteceu. Lembra que eu disse para vocês qual foi o acordo com Labão? Olha, o que nascer vai ser. E adivinha o que acontecia? Quando diziam, os salpicados serão de Jacó, o que acontecia com os rebanhos? Nascia salpicado. E a Bíblia diz agora, e eu quero que você avance um pouco para a gente visualizar o que aconteceu, aí no capítulo 31, olha só o versículo 7. Mas o vosso pai, leia comigo aqui, mas o vosso pai, ele agora está conversando com Lia e Raquel, mas o vosso pai me tem, qual é o termo? Enganado. Opa, olha novamente o enganador sendo enganado. O vosso pai me tem enganado, e por quantas vezes? 10 vezes mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Olha só que coisa que aconteceu na vida então dele. Quando ele dizia, e se você avançar um pouco mais para frente, ele esclarece exatamente isso. Vá um pouquinho mais à frente, ali no capítulo 31 mesmo, versículo 41. Agora é uma conversa de Jacó com Labão, que diz assim: 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Quando dizia, sabe uma coisa, Jacó? Mas vamos mudar o jogo, não funciona não, está dando errado. E Jacó era prejudicado, mas o Senhor dava com ele, dizendo, agora então, se nascer sem mancha que vai ser teu, e me dá todos os que tem mancha. Toma os sem mancha e me dá os que tem mancha. De repente começava a nascer qual? Sem mancha. Ele disse, não, me devolve todos os que não tem mancha, e o que tem mancha é teu. Ele disse, mas você já comeu isso aqui, você já desfez o rebanho, você já maltratou, já está tudo... Não quero saber, troca o salário. Então tá. E pela 3ª vez, e pela 4ª vez, e pela 5ª vez, e pela 6ª vez, e pela 7ª vez, isso em 6 anos, e pela 8ª vez, e pela 9ª vez, e pela 10ª vez, e ele disse, se o Senhor não fosse comigo, eu sairia daqui com a mão na frente e outra atrás. O enganador foi enganado, e o Senhor moeu ele. Mas durante esse período, Jacó foi amadurecido, como homem, como pai e como líder da sua casa. Mas havia uma última coisa que Deus precisava trabalhar no coração de Jacó, para finalmente alterar a sua identidade. E essa última coisa era o coração soberbo de Jacó. Lembra que eu disse para vocês que não necessariamente o tempo cura todas as coisas? Havia ainda uma coisa que Deus queria tratar no coração de Jacó, e era uma brecha que ficou há muitos anos, há mais precisamente 20 anos, e que Deus precisava tratar isso. O que ficou há 20 anos atrás? Esaú. Jacó, mas Senhor, já faz 20 anos, mas a gente precisa tratar isso. Senhor, fazem 20 anos, já não prescreveu? Fazem 20 anos esse problema que nós tínhamos com Esaú, já não deu? Deixa para lá. Mas para o Senhor finalizar a obra no coração de Jacó, o Senhor precisava agora trabalhar com esse problema que ficou para trás 20 anos. Mas isso
A gente fala na semana que vem. Amém? Vamos orar. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Senhor, nossos corações são nus diante de ti. Que nessa semana seja o Senhor a nos guiar nos nossos caminhos. Assim como tu guiaste Jacó nessa jornada para levá-lo a tornar-se Israel, sabemos que o Senhor também tem nos guiado para que nós possamos ser direcionados conforme o teu caminho. E para chegarmos no lugar de honra, não escolhido por nós, mas escolhido por ti. Te agradecemos por essa manhã e pela vida que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, te agradecemos por Jesus e em nome dele oramos. Amém. Estamos encerrados.